Deputados aprovam um projeto de lei que altera a política de incentivos fiscais do Amazonas. Presidente Josué Neto garante zerar a pauta antes do fim do ano legislativo. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver profissionais que se destacaram na área do ensino no Amazonas foram agraciados com a Medalha do Mérito Educacional, professora Inês de Vasconcelos Dias. E mais, deputada Conceição Sampaio destacou em plenário a medida provisória que desobriga a presença de farmacêuticos em pequenas drogarias do país. O programa Bom Dia desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2014, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Deputados aprovam um projeto de lei que altera a política de incentivos fiscais do Amazonas e autoriza o Executivo Estadual a utilizar recursos de fundos governamentais para investimentos na área da saúde. Na pauta de votação também estava a proposta que concede anistia e parcelamento de créditos tributários às empresas instaladas no estado. O projeto de autoria do governo entrou em tramitação na Casa no dia 2 de dezembro. A proposta prevê a utilização por parte do Executivo de recursos de fundos governamentais para investimentos na área da saúde. Além disso, a Casa aprovou também a concessão de anistia e parcelamento de créditos tributários do ICMS, IPVA e do ITCMD para empresas instaladas no estado. De acordo com o texto da matéria, a política de incentivos fiscais e extrafiscais foi alterada, estabelecendo uma alíquota no valor de 6% para as empresas que utilizam o corredor de exportação. A informação de que a alíquota seria cobrada de forma retroativa ao ano de 2013 gerou polêmica entre os parlamentares. De acordo com o relator do projeto, o deputado Adjuto Afonso, em seu relatório, ele apresentou a alteração do inciso em que aparece o ano de 2013 para que a proposta passe a vigorar somente a partir da data de aprovação. Na verdade, o governo está cobrando 6% hoje. Há uma simplificação tributária daquelas pessoas que utilizam o corredor de exportação. Uma pessoa que quer comprar um produto por Manaus, de Manaus, ele vai pagar hoje só 6%, entendeu? Então não tem por que você estar dizendo que tem que ser com 2013, 2014. É a partir de agora, quem vai comprar agora. Então isso eu acho que foi algum erro de redação que a gente corrigiu. Os deputados Marco Antônio Chico Preto e Luiz Castro apresentaram emendas ao projeto, alterando termos administrativos da matéria e retificando a data que passaria a vigorar a lei. As propostas foram rejeitadas pelo relator e também pela maioria dos parlamentares. O projeto foi aprovado com 12 votos a favor e 4 contra. Essas leis que foram aprovadas hoje com o meu voto contrário, elas estão dizendo o seguinte: olha, o governador do estado gastou mal durante esse ano, muito mal, está faltando dinheiro. Então eu preciso pegar o dinheiro que era para o desenvolvimento, para levar esperança aos mais pobres, para levar a atividade econômica aos municípios mais distintos, e não vou fazer isso agora. Eu vou pegar esse dinheiro para pagar as minhas contas, que eu gastei mal, então eu preciso pagar para poder fechar o meu balanço, e eu vou pegar o dinheiro do fundo, que era para desenvolver, e eu vou pagar a conta. Para o vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, a aprovação das matérias governamentais devem ser postas sob a responsabilidade dos técnicos do Executivo que elaboraram a redação do projeto. Houve avanços. Você tem que entender que o processo legislativo depende de discussão, de debate e de conciliar interesses. No entanto, essas matérias devem ser sempre construídas no seio do âmbito de cada órgão para vir para a Assembleia para poder exatamente fazer o nosso papel de legislador. Tem matéria que é privativa de competência do certo Poder Executivo. Nós não podemos modificar em lei que altere a parte de tributária, isenções. Então, tem que ser matéria de iniciativa do governo. E como sendo iniciativa do governo, os técnicos têm que ter a responsabilidade de elaborá-las e submeter ao plenário da Casa, onde pode se fazer um entendimento e um arranjo, no sentido de emendar. Se avança, quando não, tem que ter o aval de quem tem a prerrogativa constitucional de legislar nessa matéria.
No total, foram postos em pauta 42 projetos, mas durante a votação apenas 22 foram aprovados. Entre eles, o que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no estado do Amazonas. O deputado Belarmino Lins anunciou que a lei orçamentária anual está prevista para entrar na pauta de votação entre os dias 17 e 18 de dezembro e deve ser votada na última sessão do ano. A pauta era mais extensa, mas avançamos, estamos próximos do recesso. O presidente Josué anunciou que o recesso acontecerá a partir do dia 18 e no dia 17 e 18 deveremos votar o orçamento, aí os corações vão bater mais forte. E após a votação, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, falou das atividades dos últimos dias que antecedem o recesso parlamentar. Nós teremos ainda 2 semanas pela frente, onde nós vamos praticamente zerar a pauta em relação aos projetos que foram apresentados e tramitaram nas comissões permanentes da Casa. E nós vamos finalizar no próximo dia 17, oficialmente, o nosso ano legislativo. E esse ano legislativo terminará com uma agenda muito positiva. Os deputados estão convictos, independente da orientação política ou partidária, de que é importante nós debatermos aí essas matérias que vamos ter até o final do ano, portanto, nas próximas 2 semanas que antecedem o Natal, e que eu tenho certeza que 2014 vai ficar conhecido como um ano que, apesar de ter sido um ano eleitoral, mas que as matérias deliberadas e debatidas em plenário foram muito importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. O deputado pelo PMN, Chico Preto, criticou a mensagem governamental enviada à Assembleia Legislativa que altera a lei fiscal. Segundo o parlamentar, a aprovação do texto pode trazer prejuízos ao Estado, já que autoriza a destinação de recursos do Fundo de Micro e Pequenas Empresas a outras áreas. Segundo Chico Preto, há um descontrole nas contas públicas do Amazonas. O parlamentar denunciou que há menos de 30 dias para o fim do exercício financeiro de 2014, o governo do estado ainda não pagou os fornecedores que abastecem áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Há um descontrole financeiro nas contas públicas do estado do Amazonas. E esse preço já é pago hoje e será pago ao longo do ano de 2015. Já é pago hoje, porquanto todos nós aqui sabemos, já há algum tempo, ou estamos sabendo agora, através desta manifestação, que desde final de outubro, o governo do estado do Amazonas não paga os seus fornecedores. O parlamentar criticou a mensagem governamental 123 de 2014, que tramita na Casa Legislativa e autoriza o repasse de recursos do Fundo de Micro e Pequenas Empresas a outras áreas. De acordo com Chico Preto, o texto, se aprovado, vai prejudicar a economia do Estado, já que, ao invés de novos investimentos, o dinheiro servirá para cobrir despesas retroativas a 1º de janeiro de 2014. Este parlamento não pode sufragar o que penso está sendo pedido pelo governador do estado, sob pena de nós chancelarmos um crime patente de desequilíbrio e de responsabilidade fiscal. Chamo a atenção no sentido de alertar. Esta casa precisa, de forma incontinente, ter a oportunidade de debater de forma republicana, responsável, sem tensões. O parlamentar solicitou ao deputado Adjuto Afonso, presidente da Comissão de Finanças Públicas da ALEAN, a convocação do secretário da Fazenda à Casa, para explicar o déficit nas contas do Estado, que, segundo ele, superam 500 milhões de reais. E a produção da TV Assembleia entrou em contato com a agência de comunicação do governo, mas até o fechamento desta edição, a agência não enviou nota sobre o assunto. Em uma sessão que durou mais de 18 horas, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que altera o cálculo do superávit primário.
O assunto ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. Parlamentares divergem sobre a nova medida do governo federal. O Congresso Nacional aprovou na madrugada desta quinta-feira, após 18 horas de sessão, o projeto de lei número 36 de 2014, que altera a meta fiscal deste ano. Durante a votação, houve ainda tentativa de obstrução dos oposicionistas, mas o governo conseguiu manter o quórum e aprovar o texto base por votação nominal. Foram 240 votos a favor na Câmara e 39 no Senado. Na prática, a matéria aprovada no Congresso vai permitir que o governo federal desconte da meta fiscal os investimentos feitos no Programa de Aceleração do Crescimento e as perdas de receitas geradas por incentivos concedidos ao setor produtivo. Sendo assim, o Executivo poderá abater até 67 bilhões de reais do que havia sido determinado como superávit primário para este ano, que era mais de 80 bilhões de reais. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, parlamentares mostraram opiniões divergentes a respeito da nova medida da Presidência da República. Para o deputado pelo PP Adjunto Afonso, é um sinal de que o dinheiro da União não foi bem aplicado, por isso a necessidade de revisar a meta. Isso aí é uma forma de que se gastou mal, né? A gente precisa se gastou mal. Eles não economizaram para pagar o juro da dívida e que hoje tem que lançar a mão desse artifício. E se não fizer isso, se não for aprovado, certamente terão dificuldade. Já o deputado do PT, José Ricardo, vê a mudança no cálculo do superávit como positiva, pois na avaliação do parlamentar, a economia do país está em crescimento, ainda que não seja tão elevado. Foi meio tumultuado, né, logicamente, essa aprovação, porque a oposição não concorda, acha que são mecanismos para tentar burlar a realidade econômica, que não estaria indo muito bem. Mas, pelo contrário, na verdade, o Brasil está indo muito bem. Apesar de não ter um crescimento tão elevado como tanta gente cobra, mas o Brasil está com praticamente todas as contas em dias, né, continua fazendo investimento e o nível de emprego está aumentando. Após a aprovação do texto principal, o Congresso precisa votar 3 destaques que propunham mudanças no projeto, o que deve ocorrer na próxima terça-feira, dia 9 de dezembro. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para a apresentação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde. O titular da pasta, Wilson Alecrim, comentou as ações realizadas em 2013 e 2014. O secretário Wilson Alecrim apresentou um relatório das atividades operacionais e da movimentação financeira da Suzam. Foram analisados os 3 quadrimestres de 2013 e os 2 primeiros quadrimestres de 2014. No período, o governo do estado investiu mais de 4,5 bilhões de reais. O secretário também destacou os avanços conquistados no setor, como a construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos e a conclusão de obras no interior. Na parte de investimentos, fundamentalmente, foi concluir um número significativo de obras que estavam em andamento no interior do estado, que já há alguns anos vinham se arrastando para que fossem concluídas, e agora nós chegamos ao final do segundo quadrimestre de 2014, com a totalidade dessas obras construídas. Não existe mais no interior nenhum hospital em construção. A principal proposta para 2015 é a ampliação no número de leitos na capital. É o aumento de 900 leitos em Manaus para reduzir a demanda que nós temos hoje do atendimento pós-hospitalar. Nós temos um atendimento de urgência muito bom, nós temos problemas do pós-urgência, que é a pessoa que precisa ser internada. E com esses 900 leitos nós vamos equacionar essa situação. Para o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau, os dados apresentados foram satisfatórios. Foram satisfatórios na medida que são completos da sua execução orçamentária, dos investimentos que foram feitos nos municípios e na capital, e o quantitativo de atendimento, seja ele cirúrgico, ambulatorial e de urgência. Então, é um relatório completo que faz um raio-x da saúde no Amazonas. Durante a audiência, o parlamentar lamentou os poucos recursos disponibilizados pelo governo federal para as ações na área de saúde.
Segundo Nicolau, o Amazonas é o estado da região que mais contribui para o Tesouro Nacional. Porém, é pouco beneficiado com repasses que poderiam ser utilizados para melhorar a qualidade do atendimento no estado. E veja a seguir, professores são agraciados com a Medalha do Mérito Educacional. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Planejar o orçamento nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes é preciso um empurrãozinho para garantir o equilíbrio econômico e uma vida financeira saudável. Pensando nisso, o Sistema de Proteção ao Crédito, SPC, criou o site Meu Bolso Feliz. Na página inicial, você acessa um dicionário com os principais termos ligados à economia. Basta clicar em Economia de A a Z. Em vídeos, você pode ver animações com a família Taliso e entrevistas com especialistas que te ajudam a transformar a vida financeira. Ao consumir, comunicamos a todos nossas práticas de consumo. E esse é o tipo de informação de que todos precisam para saber quem somos. Clicando em infográfico, há dezenas de textos com ilustrações explicativas, com temas como desperdício invisível, estourei a conta, planejando gastos e mesadas para adolescentes. Você também encontra simuladores de diagnóstico financeiro, investimentos, sonhos, dívidas e compras. Já no link Pesquisa, há resultados de levantamentos relacionados ao consumo. O internauta pode acessar tirinhas que ensinam como se prevenir quanto à influência dos outros na hora do consumo, propaganda, crédito ao consumidor e informações sobre cheque especial e consórcio. Em Colunistas, você conhece o perfil e artigo dos responsáveis por elaborar o site. Um link com histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, especialmente desenhadas por Maurício de Souza, explicando de forma simples e criativa a origem do dinheiro, ensinando as crianças qual a melhor forma de poupar e gastar. Clicando em Estou no Sufoco, dá para conhecer um pouco mais sobre os tipos de dívidas, dicas de economia, organização do orçamento, prioridade de consumo e de como limpar o seu nome. Já em Estou em Dia, você conhece um pouco mais sobre investimento, poupança, CDB, letras de crédito imobiliário, fundos de investimento, bolsa de valores e títulos públicos. Em Crédito a seu favor, há informações sobre os mais diversos tipos de crédito, como cartões, cheque especial, cartões de loja, crédito consignado e pessoal, entre outros. Se é consumir de forma sustentável, clique no link Consumo Consciente e conheça de que forma o consumismo gera impactos na sociedade e o perfil do consumidor consciente. Em Ensinando os Filhos, há temas voltados para os pais que desejam que os filhos tenham um comportamento financeiro adequado. No link, há dicas para auxiliar na educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. No link Família Taliso, você conhece histórias, vídeos e infográficos de personagens com características consumistas, que vão ajudá-la a despertar para os benefícios de uma vida financeira controlada. Em Tire Suas Dúvidas, você encaminha perguntas a especialistas em diversos temas como dívidas, investimentos, consumo consciente, limpar o nome e empréstimos. Também o link com as principais notícias ligadas à economia. Para conhecer um pouco mais, acesse www.meubolsofeliz.com.br.
Estamos de volta com o programa Bom Dia. O tema reforma política voltou a repercutir na Casa Legislativa. O petista José Ricardo, que essa semana realizou uma audiência pública sobre o tema, informou que deverá fazer na próxima semana um recolhimento de assinaturas favoráveis à medida. O deputado José Ricardo fará na próxima semana uma ação com o objetivo de recolher assinaturas em favor de uma reforma política no país. Entre os itens discutidos estão o aumento da participação feminina na política e o financiamento das campanhas políticas por empresas privadas. Estarei realizando um ato público de adesão à campanha pela reforma política, em particular da coleta de assinaturas que já está em andamento por entidades da sociedade civil, visando o projeto de iniciativa popular com vários pontos de reforma política. Luiz Castro, deputado pelo PPS, apoiou a iniciativa do parlamentar e sugeriu a ampliação das discussões a ponto de incluir no debate a realização do voto distrital misto. O modelo parte da divisão do país em distritos que elegeriam cada um o seu representante. Além disso, cada partido poderia apresentar apenas um candidato por distrito. O voto distrital misto é um sistema adotado em alguns países do mundo, como a Alemanha, em que ele divide metade dos cargos para uma base de representação daquela localidade, daquela região, e outra metade dos cargos para uma votação de todo o estado ou de todo o município conforme a eleição. É um sistema muito bom, porque ele permite que a população escolha, por exemplo, um vereador do bairro e, ao mesmo tempo, escolha um vereador com uma representação mais transversal, que trate dos grandes temas da cidade, com educação, saúde, transporte público. E esse tipo de representação se estende também para os deputados estaduais, deputados federais, fazendo com que a população seja melhor representada naqueles assuntos do seu dia a dia, da comunidade, mas que também haja espaço para os políticos que têm um conteúdo mais amplo de representação dos grandes temas. Para o parlamentar, a atual composição do Congresso Nacional dificulta a implementação de uma reforma política. Não interessa uma reforma política a maioria absoluta dos parlamentares que foram eleitos dentro dessas regras. Então, eu acredito numa reforma política se houver uma convocação de uma constituinte específica para uma reforma grande da política e do Estado brasileiro. A população brasileira, ela não está devidamente representada por este Congresso para uma reforma política eficiente. Um remendo eleitoral, como já houve muitos, é bem provável. Agora, isso pode mudar se a população fizer muita pressão. O recolhimento de assinaturas deverá ser realizado no dia 9 de dezembro, no hall da Assembleia Legislativa. O deputado José Ricardo falou ainda em plenário sobre a situação da segurança pública no Estado. O parlamentar questionou a manutenção do Ronda no Bairro, afirmando que houve redução nos recursos que mantêm o programa. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, o deputado José Ricardo apontou problemas relacionados à segurança pública do Estado. Em discurso, o parlamentar relatou casos de assaltos ocorridos na última semana na capital e questionou o futuro do programa Ronda no Bairro, destacando que houve redução nos recursos destinados ao programa. 22 milhões de reais deixa de ser investido no programa Ronda no Bairro. O governo não está mais investindo. Não está fazendo a manutenção das viaturas, simplesmente está reduzindo mesmo. E é por isso que os assaltos estão aumentando. O parlamentar afirmou ainda que um requerimento foi enviado à mesa diretora da Assembleia, propondo uma audiência pública com o secretário de Segurança do Estado. 34 profissionais que se destacaram na área do ensino no Amazonas foram agraciados nesta quinta-feira com a medalha do Mérito Educacional professora Inês de Vasconcelos Dias. A solenidade marca o reconhecimento do Poder Legislativo àqueles que trabalham diariamente com a arte de educar.
Ao som de músicas nacional e regional, os 34 homenageados receberam dos parlamentares a Medalha do Mérito Legislativo Educacional professora Inês de Vasconcelos Dias. A homenagem tem o objetivo de destacar os trabalhos de educadores que fizeram a diferença na área do ensino do Estado. O reconhecimento que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas faz para aqueles que efetivamente constroem uma nova Manaus, um novo Amazonas, um novo Brasil, que são os nossos educadores. E a indicação por parte do Fórum Estadual de Educação, por parte da Comissão de Educação e de cada parlamentar, dentro de critérios pré-definidos. E aqui tem pessoas que contribuíram no passado, pessoas que estão se destacando no presente e pessoas que estão atuando diretamente em órgão de gestão no sentido de poder melhorar a educação do Estado do Amazonas. Uma das homenageadas, a professora Maria Carneiro, coordenadora educacional da Zona Leste da capital, indicada pelo Fórum de Educação, ressaltou os 29 anos dedicados ao setor. É uma vida dedicada à educação. Eu iniciei em 1985, trabalhei em todas as esferas da educação básica. Eu galguei todos os espaços da educação básica, das séries iniciais da alfabetização até o ensino médio. Eu acredito que esta comenda é uma valorização do profissional. Quem também recebeu a medalha foi o titular da Secretaria de Educação da capital, Humberto Miquiles, indicado pelo deputado Arthur Bisneto. O secretário enfatizou que a educação é um direito necessário a todos os cidadãos. A educação precisa ser realmente uma prioridade nesse país. Nenhum país atingiu um nível de vida num nível mais elevado, nenhum país se desenvolveu se não investiu firmemente na educação. Investir na educação não significa apenas colocar ou alocar recursos na educação. É preciso um trabalho de gestão, é preciso um trabalho de construção da qualidade. Em representação ao governador José Melo, no evento, o secretário de Educação do Amazonas falou da importância dos trabalhos realizados no Estado na área. Os últimos 2 anos foram muito profícuos, a gente teve muita atividade que passou pela Assembleia, assim como vamos ter também para o ano de 2015. Mas nós tivemos novos planos de carreira aprovados, legislação como a do Vale Alimentação, que foi um momento histórico para a categoria da educação, que vai trazer agora, a partir de janeiro, um investimento de 93 milhões de reais para os servidores da educação que vão passar a receber o Vale Alimentação. Então, foi um ano de muitas conquistas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou a iniciativa da Casa em prestar essa homenagem. Isso é um reconhecimento ao trabalho que é feito por esses profissionais. Nada mais justo do que nós aqui fazermos a homenagem a essas pessoas que trabalham tanto pelo nosso Estado numa área que é primordial para o desenvolvimento, que é a educação. Essa é a segunda homenagem feita pelo Parlamento Estadual a esses profissionais. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. A deputada Conceição Sampaio destacou em plenário a medida provisória que desobriga a presença de farmacêuticos em pequenas drogarias do país. Apesar de causar revolta na categoria, a parlamentar afirmou que a proposta pode beneficiar as farmácias do interior do Amazonas que não dispõem destes profissionais. De acordo com o texto da medida provisória 653 de 2014, que flexibiliza a presença do farmacêutico em pequenas farmácias, qualquer drogaria enquadrada como micro ou pequena empresa poderá dispor de técnico como responsável. Os conselhos regionais de farmácia não poderão mais multar farmácias irregulares, apenas profissionais em situação contrária à lei. E os estabelecimentos enquadrados como pequenas ou micro poderão dispor de assistência remota de farmacêuticos. A justificativa do relator da MP é de que há um déficit de profissionais para atender a demanda e dificuldades de cumprimento da norma por pequenas drogarias, especialmente em cidades do interior. Iniciativa que não agradou os profissionais da área, que realizaram manifestações em todo o país.
No Amazonas, farmacêuticos e estudantes se concentraram em frente à sede do Conselho Regional de Farmácia para a realização de ato, com o objetivo de sensibilizar o Senado para evitar que a população perca o acesso à assistência farmacêutica, além de outros problemas, como a diminuição de profissionais formados e um grande número de desempregos na área. O assunto foi discutido na Assembleia Legislativa. De acordo com a deputada Conceição Sampaio, a iniciativa beneficia as drogarias do interior que carecem com a falta de profissionais. Isso tudo tem que acontecer, essa visão, essa procura para conhecer melhor o interior do estado do Amazonas, porque a situação é justamente trazida por vários municípios que não conseguiram ter esses profissionais. Então há um impedimento que essa farmácia continue atuando porque não tem o farmacêutico. Quando essa legislação ela foi feita, o que pensou o legislador? Justamente garantir, não é, qualidade para a vida das pessoas que procuram uma drogaria. A votação da MP estava prevista para a última semana de novembro, mas foi prorrogada pelo Congresso para 8 de dezembro. E hoje acontece uma sessão especial para homenagear um ano de ONG Carlos André, às 9 horas no auditório Cônego Azevedo. A autoria é da deputada Conceição Sampaio. E já começou às 8 horas no Centro de Saúde da Assembleia Legislativa, de autoria da Diretoria de Saúde, a abertura dos exames do PSA sobre a campanha de combate ao câncer de próstata. E veja agora o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. Deputados aprovam um projeto de lei que altera a política de incentivos fiscais do Amazonas e autoriza o Executivo Estadual a utilizar recursos de fundos governamentais para investimentos na área da saúde. Presidente Josué Neto garante zerar a pauta antes do fim do ano legislativo. E mais, o deputado pelo PMN, Chico Preto, criticou a mensagem governamental enviada à Assembleia Legislativa que altera a lei fiscal. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima sexta-feira para você e até amanhã no programa do fim de semana. Tchau, tchau.